Boa noite. Me desculpa aí o boa noite. Depois você faz uma edição aí, né, Gabriel? Vamos lá. Meu nome é Antônio. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade de trazer essa aula para os ouvintes do curso de Marcelo Andrade. Para mim é uma satisfação poder participar e contribuir um pouco, né, com um capítulo da nossa história que é muito interessante. Existe um vasto material, inclusive na internet também, mas que aqui a gente contribui um pouco, né, com a nossa parte. Então agradeço ao curso de Marcelo Andrade por dar essa oportunidade. Talvez alguns de vocês tenham visto uma live que nós fizemos sobre o cangaço, né? Então, essa aqui vai ser o nosso corte e a gente vai abordar então o fenômeno do cangaço. O meu nome é Antônio Manuel, eu sou aqui do interior de Pernambuco, numa cidade chamada Catende, mas hoje moro no Recife. Minha formação é em Direito, eu sou formado em Direito, atuo como advogado, mas busco sempre estudar História. E também sou o diretor do Colégio São Plácido, aqui no Recife. Enfim, para a gente não delongar tanto, vamos diretamente ao tema. Então, o tema, né, que nós vamos debater aqui, que nós vamos passar para vocês, é sobre o cangaço, certo? Só que, quando a gente fala do cangaço, a figura mais importante, aquele que mais se destacou neste ambiente, sem dúvida nenhuma, foi Lampião, né? Então, a partir de Lampião, a gente vai analisar o que é este fenômeno cangaço. Nós vamos escolher, então, essa figura histórica, para, a partir dele, a gente lançar uma luneta, lançar uma luz para entender o fenômeno. É certo que antes de Lampião, existiram outros cangaceiros. Ele não foi o fundador do cangaço. É muito importante saber disso. Lampião, ele não é o fundador do cangaço. Há quem diga que o primeiro cangaceiro remeteu ao século XVII. Existe um autor que estuda Lampião, que ele entende que o primeiro cangaceiro foi Jacó Rabi, um desertor, um judeu holandês que viveu em Pernambuco e formou um grupo semelhante a um grupo de cangaceiro e invadia as propriedades. Então ele interpreta, né, que o primeiro cangaceiro teria sido ele. Outros dizem que os primeiros cangaceiros surgiram no século XVIII. A literatura trouxe a figura do cabeleira. Então, inclusive o cabeleira foi executado, né, no livro lá. Há um tempo atrás eu li o livro, não lembro de detalhes, mas eu lembro que ele teria nascido inclusive na zona da Mata Norte de Pernambuco, em Glória de Goitá, e chegou a fazer incursões até mesmo no Recife, no século XVIII. E o cabeleiro andava em bando, né? Teria aprendido, digamos assim, a arte do cangaço com o pai dele. Ele puxava ao pai essa violência, e a mãe, ela era uma pessoa religiosa, uma pessoa boa. Então teria o cabeleira. Mas, sem dúvida nenhuma, o cangaceiro que tornou o fenômeno midiático, digamos assim, né, já dando uma atenção, a mídia dando uma atenção, os jornais da época já dando uma atenção especial, foi o cangaceiro conhecido como Rifle de Ouro, que é o Antônio Silvino. Na verdade, o nome dele nem é esse é um nome de fantasia, digamos assim, um apelido. Mas Antônio Silvino, ele é da região do Pajeú, nasceu em Afogado da Engazeira, e, semelhante à história de Lampião, para vingar o pai dele, Batistão, que tinha sido assassinado em uma feira no interior, não me lembro agora se foi exatamente em Afogados ou se foi em outro distrito, ele então resolveu entrar para o cangaço
e ele faz uma história, né, de rapinagem e roubos, enfim. E ele é preso em 1914 em Taquaritinga do Norte, comandado pelo então alferes Teófanes. O Teófanes o prende, né? E ele fica preso na cadeia pública aqui no Recife. Um tempo depois, se eu não me engano, em 1954, 1954 não, alguns anos depois, bem antes disso, perdão, bem antes de 54, mas alguns anos depois ele é perdoado por Getúlio Vargas, ele sai da cadeia e morre em Campina Grande, velho, né, já velho. Então esse tinha sido o cangaceiro famoso antes de Lampião. Todas as características, essas características que a gente conhece do cangaço. O cangaço, minha gente, ele deve ser entendido, né, caros alunos desse curso, ele deve ser entendido como um meio de vida. Há um autor muito importante que estuda o fenômeno, chamado Frederico Pernambucano de Melo, que ele até disse que Lampião ele fez o Cangaço S.A. Então é como se fosse uma empresa, era um meio de vida. Alguns dizem que essa independência do cangaceiro ao senhor de terra se deu por volta do ano 1900. Eu explico. O cangaço, ou o jaguncismo, né, ele estava muito associado a um senhor que tinha terra, né? Então aquele senhor que tem terra, ele tem um vaqueiro, ele tem um jagunço, ele tem um trabalhador da terra que pode muito bem pegar em armas. Porque dada a instabilidade de segurança, esses senhores eles formavam verdadeiras fortalezas onde eles viviam. E eles tinham para si homens de armas. Então basta você imaginar que, por exemplo, no início do século XX, um homem chamado Augusto Santa Cruz, ele tinha um verdadeiro séquito de jagunços. Tanto é que ele invadiu uma cidade e nessa cidade ele fez reféns as autoridades da cidade e levou para a casa dele. Tal a força que esses líderes locais, que esses fazendeiros tinham. Então, a polícia de Pernambuco e a polícia de Pernambuco teve que se juntar à polícia da Paraíba para poder fazer frente apenas a um senhor de terra lá da Paraíba. Então, o cangaceiro estava muito associado também a esse serviço que prestavam esses senhores. Só que chegou um momento que os cangaceiros ficaram independentes, né? Eles se emanciparam e eles passaram a agir por si só. Claro que sempre de alguma medida com associação com os senhores de terra. Uma região endêmica da existência do cangaço, sem sombra de dúvida, é o Pajeú pernambucano. Foi lá que nasceu o Lampião, na antiga Vila Bela, hoje Serra Talhada. O Rifle de Ouro, como eu falei para vocês, na atual Afogada da Engazeira, também na região do Pajeú. Devemos lembrar do grande jagunço de Antônio Conselheiro, chamado Pajeú, que obviamente veio do Pajeú pernambucano. Então, o Pajeú, essa região ali, pegando, para vocês terem ideia, daqui de Recife para o Pajeú dá mais ou menos 400 quilômetros, né? Então, em torno de 400 quilômetros indo para o interior, né, da costa para o interior, essa região foi uma região muito pejada de cangaceiro. E aí se explica, uma das explicações de surgimento desse fenômeno é a fraqueza, a fragmentação, sobretudo, que o Brasil passou a partir da saída, do fim, da debacle do Império para a República. Quando há essa transição do Império para a República, existe uma agudez ou uma agudeza, né, um vácuo de poder, e esse vácuo de poder, ele fortalece ainda mais esse fenômeno que aqui e acolá existia, como eu mesmo já disse, até mesmo no século XVIII, se a gente for rememorar os mais antigos. Então isso torna-se mais agudo, e aí passa a ter força esse fenômeno do cangaceiro, né? Então o cangaceiro ele está associado a essa vida dura que o sertão mesmo impõe. Lembremos de Euclides da Cunha, o sertanejo antes de tudo um forte, não tem o raquitismo neurastênico dos matutos do litoral, mas carrega essa dor constante pelas agruras da natureza,
pelas agruras sociais também. Houve um surto econômico do algodão, dado também a Guerra Civil Americana. Esse surto localizado, obviamente, no sertão nordestino, sobretudo Paraíba, Pernambuco, pegando também um pouco do Rio Grande do Norte. Este surto ele não reverteu necessariamente em um benefício geral social para toda a população, e o fato é que a população, na sua maioria, é uma população pobre e analfabeta. 1877, entre 1877, acredito que 75 e 77, passou-se uma grande seca no sertão. Essa seca tornou mais crítico ainda a pobreza endêmica que se vivia nessa região. E tudo isso foi o caldo cultural para o surgimento do fenômeno do cangaceiro. O cangaceiro, então, ele está muito associado com essa busca, de fato, ou você busca uma certa projeção através do cangaceirismo, ou também você procura outro dos fenômenos muito típicos do Nordeste nessa época, o messianismo. Basta dizer o sucesso que teve Canudos, e Canudos não foi um fato isolado. Nós tivemos também a Pedra do Rei em São José do Belmonte, nós tivemos o Caldeirão, liderado por José Fonseca, pelo Beato Fonseca, na Paraíba. Não seria o messianismo, mas também o Padre Cícero está neste caldo, também de busca de uma solução através da fé. E curioso também que atraía-se também essas figuras semelhantes ao cangaceiro para a região do Ceará. Padre Cícero, como, digamos assim, como a grande figura, o grande nome que condensaria a política dos coronéis. Mas é isso. Então, eu dei aqui o retrato geral, pobreza, fragmentação, seca, e tudo isso aqui era o que geria, digamos assim, o que gestava essa existência da figura do cangaceiro, certo? Dado essa nota introdutória, a gente vai então entrar para a gente entender o fenômeno do cangaço através da figura do Lampião, certo? Quando a gente fala de cangaço, é quase uma antonomasia a gente falar o nome de Lampião. O Lampião é o cangaço é Lampião, sem dúvida nenhuma, foi ele que estourou, digamos assim, o sucesso do fenômeno cangaceiro. Apenas por uma questão de curiosidade, o nome cangaço ele remonta ao século XIX, segundo alguns estudiosos, e se dizia que se chamava de cangaceiro essa figura, que era uma figura violenta, porque eles andavam com os seus fuzis ou os parabelos, ou aquelas armas, enfim, eles andavam com elas atravessadas aqui nos ombros, tal qual as cangas de um boi. Então começou a chamar cangaceiro. Alguns dizem que o uso da palavra se deu a partir de 1830, certo? Analisando o fenômeno de Lampião, minha gente, ele fez a introdução dele na vida bandida, em 1916. Lampião ele é de 1898, ele tinha por volta aí, quando ele entrou, 17, 18 anos, devido a uma disputa que ele teve com um vizinho. Então, como eu já falei, ele nasceu em Vila Bela, em 1898. Vila Bela hoje, cidade de Serra Talhada. A cidade de Serra Talhada é uma cidade localizada nas estradas que abrem para Bahia, Ceará e algumas regiões de Pernambuco, para o Sertão Central, puxando também, meio que subindo para Paraíba, E aí, enfim, ele nasceu em Vila Bela, Como eu disse aqui, que ele fez esse ingresso dele em 1916, com 18 anos, devido a uma disputa com família. Havia muitos conflitos entre famílias, Os fazendeiros quase sempre andavam armados e a gente estava mergulhado no verdadeiro caos social. Basta dizer que Lampião, ele quando nasceu, ele viu surgir ali uma grande disputa entre duas famílias, de um lado os Pereiras e de outro os Carvalhos, Lampião, esse nome, ele surge nacionalmente, eu não diria nacionalmente, mas o grande surgimento dele se dá
em 1922, quando o Diário de Pernambuco ele faz uma matéria falando do famigerado Lampião. Ele começa então, ele começa na vida bandida, né, como eu falei, no banditismo, em 1916, por causa dessa disputa com o Saturnino, né, que é o vizinho dele. Ele tem ele tem o aparecimento dele na vida bandida, né? Digamos assim, a grande estreia dele em 1922, que eu vou comentar, né, que vai ser em Água Branca, em Alagoas, e ele vai conhecer o fim dele em 1938, na Grota de Angicos, em Alagoas, certo? Então a gente vai guardar essas duas datas. 1922 é quando ele faz a grande aparição dele, já como cangaceiro, e ele vai ficar conhecido nos jornais como Lampião mesmo, né? E até o seu fim trágico, né, em 1938, na Grota de Angicos. Então, portanto, ele vai ter uma vida de 16 anos levando terror para o interior do Nordeste, né? Ele vai ser ceifado, né? A vida dele vai ser ceifada pelas tropas do tenente João Bezerra. Então é isso, Lampião, para a gente reconstituir, ele vai nascer no dia 7 de julho de 1897, num lugar chamado Sítio Passagem das Pedras, em Vila Bela. Lampião, ele era vaqueiro, minha gente. Fabricava tecido de couro e era tocador de sanfona, né? Os dados que buscam rememorar a sua entrada no cangaço, eles são confusos, né? Ele teve esse entrave com esse vizinho dele chamado José Saturnino. E o José Saturnino, ele começou a conflitar com o Lampião por causa de problemas relacionados com estaca, vizinhança, né? Limites da sua propriedade. O Saturnino, ele era casado com uma senhora ligada aos Nogueira, né? O tio dela, chamado Cassimiro Honório, ele tinha matado gente pelo lado dos Nogueira. Ele era ligado aos Nogueira e ele tinha matado gente pelo lado dos Carvalhos. Ou seja, os saturninos eram partidários dos Carvalhos. Então, como eu falei, existiam esses conflitos familiares. De um lado tinha os Carvalhos, de outro tinha o Pereira. Lampião, ele pegou briga com o Saturnino, que era ligado aos Carvalhos. A partir do momento que Lampião pega a briga com o vizinho ligado aos Carvalhos, automaticamente ele para se proteger, ele tem que buscar a guarida, digamos assim, em um grupo que possa dar uma força para ele, que no caso seria os Pereira, certo? Essa briga com o Zé Saturnino, como eu falei, ela começa em 1916 e a causa, ela se dá devido a esses limites territoriais e invasão de propriedade e roubo de animais e chocalhos. Nessas refregas, Antônio, um dos irmãos de Lampião, insultou Saturnino, houve troca de tiro com os Ferreiras e aí eles chegam a um acordo, né? Nesse acordo ficou decidido que a família de Lampião venderia a fazenda, a Passagem das Pedras, e iria para perto de Nazaré, num lugar chamado Poço do Negro. É um dado importante a gente saber que Lampião, ele não vem de uma família pobre, no sentido de não ter nada, né? É importante dizer isso, porque sempre associam a figura de Lampião como uma pessoa, né, que foi muito pobre e, para responder às agruras da pobreza, entrou para o cangaço, ou seja, existe uma certa justificativa, moral inclusive, de ser ladrão, né, de ser bandido, de ser mau. Mas, na verdade, o pai de Lampião, ele era um almocreve. O que é um almocreve? É um comerciante, um pequeno comerciante, que fazia incursões de venda em vários lugares do Nordeste, em vários lugares do sertão, né? Inclusive, Lampião, ele conhece muitos lugares, ele conhece muitas terras, por causa do ofício do pai, já que ele ajudava o pai dele no trabalho, né? Então, tanto é que eles brigam por causa de limites de propriedade, né? Então, ou seja, a família tinha uma certa propriedade, tinha uma certa colocação. Lampião, ele frequentou a igreja, ele foi batizado, ele foi crismado, ele fez primeira comunhão. Ele não era uma pessoa, você vê, ele tinha o ofício de vaqueiro, ele sabia tocar um instrumento musical, fazia poesia,
Enfim, ele era uma pessoa que tinha uma certa qualificação. Ele não era um selvagem, uma pessoa do meio do mato que de repente apareceu para sair matando o povo. Então é falso dizer que ele é uma pessoa totalmente pobre e que vai responder essa injustiça social, digamos assim, através do crime, né? O fato é que, quando eles vão lá para o Posto Negro, o Saturnino quebra o acordo. Essa quebra de acordo gera conflito, gera troca de tiro, gera, inclusive, um ferimento de um dos irmãos de Lampião, chamado Livino, que é tratado pelo padre Kerli. O padre Kerli, inclusive, é o padre que está naquela, um padre de origem alemã, que ele está, depois vocês podem procurar, né, vocês podem pesquisar, ele é o padre que ouve das videntes de Pesqueira a mensagem de Nossa Senhora, né, segundo os relatos dessas videntes, que Nossa Senhora teria aparecido em Pesqueira e teria trazido uma mensagem para o Brasil em relação à instalação do comunismo no Brasil. Então, esse padre Kerler, curiosamente, é o que estava lá e fazia a tradução, né, das mensagens, e ele cuidou de um dos irmãos de Lampião, certo? Devido a essas refregas, devido a essas lutas com José Saturnino, que a família de Lampião teve, e eles não tinham força para bater, né, o poderio, digamos assim, que o José Saturnino tinha, eles decidiram mudar para Alagoas. E eles foram lá para a comarca de Água Branca. Em Água Branca, vejam só, como eu falei, ele começou nessa vida de cangaço em 1916. De cangaço não, do banditismo, né? Já começou a usar arma, já começou a responder com violência. Inclusive, antes dele se tornar propriamente, dele entrar de cabeça e alma no cangaço, já chamavam a família dele, já o chamavam de cangaceiro. Então, em Água Branca, eles quando vão para Água Branca em Alagoas, eles excursionam, né, em Pernambuco, praticam danos, né? Eles foram hostilizados nas cidades onde eles praticavam esses danos, eles chegaram aí, né, nessa região do Pajeú, e o irmão de Lampião, um do irmão dele, chamado João, é preso, né? Nessa época que ele foi preso, a mãe de Lampião estava doente e num lugar chamado Mata Grande ela morre, certo? Isso aí a gente está falando de por volta de 1916, 1917. Devido a essa prisão do irmão dele, do João, ele se junta com um cangaceiro que atuava em Alagoas, chamado Matildes, invade uma cidade chamada Pariconhas, né? Prende o chefe da polícia da comarca, Amarílio Batista. Esse Amarílio Batista tinha sido responsável pela prisão de João, né? E por que ele prendeu o Amarílio? O Amarílio, ele tinha amizade com o delegado. Na verdade, ele tinha amizade com o delegado que tinha prendido o João, né? Essa invasão ocorreu às 16h30. Amarraram o delegado no poste e humilharam, né? Fizeram essa invasão a Pariconhas e humilharam o delegado. Depois dessa invasão a Pariconhas, que se deu em 9 de maio de 1921, 9 dias depois, certo? O sargento Lucena, né, junto com a Amarílio Batista, eles vão na casa de Fragoso. Fragoso era um coiteiro que estava dando guarida ao pai de Lampião. E na casa do Fragoso, eles matam a sangue frio o pai de Lampião, seu José Ferreira. Então, com a morte de José Ferreira, em 1921, Lampião ele lança a sorte. Vejam como é interessante. Lampião, ele já estava na vida do crime. Ele já estava começando a praticar malefícios enquanto cangaceiro. Com a morte do pai dele em 1921, aí ele vem, né, e diz aquela célebre frase que iria morrer até matar. Ia matar até ele morrer, né? Ou seja, ia virar cangaceiro para vingar o pai, né? Inclusive o Frederico Pernambucano de Melo disse que aí é o escudo ético de Lampião. É quando Lampião se utiliza de um escudo moral para justificar os seus atos, certo? Ele lança a sorte.
A meta declarada de Lampião, vingar o pai, né? Vingar a morte do pai, deu à sua carreira de fora da lei uma raison d'être. Raison d'être. D'être. Como diz aqui o Billy Jane Chandler, né? Que ajudou a criar a lenda do cangaceiro vingativo. Nessa visão do banditismo, né? Do bandido, do banditismo social, porque alguns querem dizer que Lampião é um bandido social, ele seria então uma espécie de cangaceiro do bandido vingativo, do cangaceiro vingativo. Ele se juntou, assim que ele decide entrar no cangaço, ele se junta a um outro cangaceiro que atuava em Alagoas chamado Pociano, e ele começa a atuar, certo? Então ele começa com Pociano, depois ele entra no bando de Senhor Pereira. Inclusive este ano, em agosto deste ano, fez 100 anos que o Senhor Pereira deixou o cangaço por influência do Padre Cícero. Senhor Pereira, como eu falei, era da família que fazia conflito com os Carvalhos, né? Você vê que as coisas vão se amarrando. Zé Saturnino ligado aos Carvalhos, Lampião começa então a atuar pelo bando de Senhor Pereira e Luiz Padre. É no bando de Senhor Pereira que Lampião ele aprende a arte, digamos assim, de ser um cangaceiro. É aí que ele aprende, de fato, é a grande escola cangaceira dele, é a escola de Senhor Pereira, né? Em 1922, pouco tempo então, o Lampião passa com ele, Senhor Pereira vai embora, ele foi para Goiás, né, junto com Luiz Padre, então vai embora do Nordeste, vai para o Centro-Oeste, vai para o Brasil Central. Lampião herda o bando dele e agora Lampião ele vai tornar o nome dele mesmo célebre, né? E ele começou a tornar de fato o nome célebre. Vai ter a sua grande estreia no assalto à Baronesa de Água Branca, no dia 26 de junho de 1922. Então esse ano faz 100 anos que Lampião começa a vida bandida dele de uma forma quase que cinematográfica. Ele invade Água Branca junto com 50 cangaceiros e ele vai roubar pertences da Baronesa de Água Branca. A casa dela, inclusive, se vocês forem a Água Branca, vocês vão ver lá, a casa dela está lá ainda, a construção está preservada. Disse que Lampião escreveu para a Baronesa pedindo uns contos de réis, se eu não me engano, 20 contos de réis, um dinheirama para a época. A Baronesa já era uma nonagenária, né? Já era uma senhora de seus 90, 91 anos. E aí ele escreve para ela solicitando dinheiro, né? Quando a carta chega para ela, ela diz assim: diga a ele que eu tenho esse dinheiro. Agora eu tenho de bala para comprar e meter nas costas dele. Lampião escuta aquilo dali, não gosta, né? E aí ele vai, ele vai construir, né? Ele vai desenvolver o ataque à Baronesa. O que ele faz? Ele chega com um cangaceiro, ele põe um cangaceiro em uma rede, né, fingindo de morto. E aí outros 2 cangaceiros vão levando esse morto numa rede e para na frente da delegacia. Quando para na frente da delegacia, chama a polícia, né, o policial que estava lá, e diz o seguinte: olha, no caminho, a gente vê no caminho, nas estradas aí, subindo para Juazeiro, alguma coisa do tipo, acho que deve ser devoto de meu padrinho, e infelizmente esse homem estava morto na estrada. A gente achou que foi cangaceiro ou foi bandido que matou, que foi roubar e matou. Nós viemos trazer o corpo para modo do senhor fazer o corpo de delito, vocês fazerem o corpo de delito. Então, com diligência, os policiais querendo deixar logo o corpo. Não, vamos botar o corpo dentro da delegacia, que é para os senhores já encaminhar os trabalhos. Aí tá bom. Resultado, quando entra para a delegacia, está um cangaceiro armado, fortemente armado, já bota a arma para cima dos policiais, rende os policiais, ou seja, eles ali já ganham a delegacia.
prende os policiais que estavam lá, solta os bandidos que estavam presos, parece que tinha 5 ou 6, coisa do tipo, enfim, tinha poucas pessoas presas, mas solta, e ali eles neutralizam as forças policiais, vão direto para a casa da baronesa. Na casa da baronesa eles pintam e bordam, coitada, mais de 90 anos, né? Obviamente ela não reage, saem de lá e fazem um grande assalto. Então esse é a grande estreia de Lampião. Sai no Jornal de Pernambuco, no Diário de Pernambuco, jornal de grande circulação, o famigerado Lampião. E aí você vai ter então essa junção dessa criatividade bandida de Lampião, né? Quase, como eu falei, quase que cinematográfica, junto com o sucesso que ele vai ter dado pela imprensa, né? Então o nome dele começa a circular por todo lugar por causa dos jornais. Então o fenômeno de Lampião ele teve muita fama porque ele já foi potencializado pelo poder da mídia, né? Após um segundo ataque nas Alagoas, né, ele pratica esse ataque, depois ele pratica outro. Então o policial, né, o sargento José Lucena, ele organiza 200 soldados e começa a ir à cata de Lampião. Em 1923, vai nascer o inimigo mais tenaz de Lampião, são os nazarenos. Esses nazarenos vêm do sítio Nazaré, em Vila Bela, né? Homens armados, né? A polícia não tinha um aparato, não tinha condições de ter um aparato tão forte como tem hoje, mas o Estado se servia desses homens de armas para poder dar combate ao cangaço. Então os nazarenos eles vão ajudar a polícia no combate a Lampião. E eu chamo a atenção aqui do nome de um nazareno extremamente corajoso chamado Manuel Neto, um grande combatente do cangaço, um grande combatente de Lampião, daqui de Pernambuco. No Ceará já soltam 400 soldados nos sertões, porque os cangaceiros, né, não só o grupo de Lampião em Alagoas, mas tem outros pequenos bandos em outras regiões. Entre 23 e 26 existe uma coexistência de Lampião com o sertão, né? Ele vai fazer, durante esse período, na década de 20, né? A partir de 23 até 26, ele vai fazer umas excursões na Paraíba, né? E na Paraíba é interessante a gente analisar a invasão de Sousa, né? Lampião, ele vai invadir Sousa com Chico Pereira, e na verdade não é Lampião diretamente que invade, é um subgrupo ligado ao irmão dele Livino e Ezequiel, se eu não me engano. Eles vão invadir Sousa. Nessa invasão de Sousa, eles humilham o juiz de direito chamado Arquimedes Souto-Maior. Pra você ter ideia, os cangaceiros entram na casa do juiz, tiram o juiz de dentro de casa e ficam atirando no chão para o juiz ficar pulando, né? Eles diziam para o juiz dançar. Então veja a humilhação que eles fizeram ao juiz. Fizeram saques enormes na cidade. Essa invasão de Sousa foi um acidente de percurso, porque na verdade eles iam invadir Cajazeiras, na Paraíba, e eles invadem Sousa por causa de uma humilhação que um membro, um comerciante rico de Sousa, se eu não me engano da família Maris, provoca com um senhor chamado Chico Lopes. Um senhor que foi humilhado, bateram nesse senhor em praça pública para atingir Chico Pereira. Chico Pereira tinha entrado, digamos assim, no cangaço para vingar a morte do pai, né? O pai dele tinha sido assassinado, mas o pai dele disse que não queria que isso resolvesse através de vingança matada, que isso resolvesse na justiça. A justiça não resolvia. Teve uma hora que Chico Pereira falou para a mãe: olha, ali, né, meu pai pediu uma coisa, agora meu coração está dizendo outra. O Chico Pereira vai e mata o camarada que matou o pai dele, que tinha proteção naquela circunstância da própria polícia. O fato é que esse imbróglio todinho faz com que Lampião, de passagem para o bando de Lampião, de passagem para ir para Cajazeiras, é chamado por esse senhor que é humilhado, e eles entram em Sousa e causam vários danos na cidade, né? Isso é por volta de 1924, se eu não me engano. Só que a passagem de Lampião na Paraíba vai esbarrar na figura de Zé Pereira, né? Lampião pisa no calo dele,
Zé Pereira, para a gente lembrar, grande coronel da Paraíba, do interior, da cidade de Princesa, e Zé Pereira faz combate a Lampião, inclusive contra algumas pessoas da própria família dele que dava guarida a Lampião. O cangaço se servia muito, né, desses grandes proprietários. Às vezes eles faziam esses consórcios para infligir baixas em outros grupos. O fato é que Zé Pereira, em Patos do Irerê, acho que é em Patos, faz um grande ataque a Lampião. Lá foi comandado pelo coronel Benício, né? Lampião sai corrido desse ataque e a polícia da Paraíba chega a matar o irmão dele em Flores do Pajeú, já no território pernambucano, porque como eles estavam na perseguição, eles tinham licença para entrar no estado de Pernambuco. Então lá eles matam Livino, em Flores do Pajeú, ainda na década de 20, por volta de 24, 25. Né? Depois de todo esse problema, então Lampião deixa a Paraíba. Então a Paraíba resolve a vida de Lampião na década de 20. Lampião então não tem vez na Paraíba. Né? Ele sai de lá, é isso mesmo, ele sai de lá. O ataque a Souza foi de fato em 1924 e ele sai da Paraíba em 1925. Em Flores, que morre Livino, foi o sargento Guedes que mata ele, né? Cadê aqui? É isso mesmo. Depois da morte de Livino, em 1925, Lampião dá uma trégua e volta no frenesi de violência. Quando ele sai da Paraíba, fugir de tantos ataques, o estado agora que ele vai ser o Ceará, certo? Ele vai para Missão Velha, no Ceará, ali perto de Juazeiro, né? Aquele caminho de Juazeiro. E em Missão Velha ele se associa ao coronel Isaías Arruda, que mantinha seu próprio destacamento de cangaceiro. Ele fica no ano de 25 de forma pacífica no Ceará. E existe, né, nessa época, uma coluna que está fazendo terror no interior do Nordeste. E essa coluna estava assustando essa região exatamente em 1926. Floro Bartolomeu, lugar-tenente do padre Cícero, então ele tem uma ideia muito, muito curiosa. Convence o padre Cícero, na verdade Floro tinha um poder enorme sobre o padre Cícero, ele convence o padre Cícero a convocar Lampião e colocar Lampião para bater de frente com a coluna Prestes. Pensava ele, inclusive, que botando essas duas feras para brigar, resolveria o problema. Um mata o outro e resolve cangaço e resolve coluna Prestes. É uma solução interessante, né? Mas o fato é o seguinte, Lampião chega, né? Ele chega em Juazeiro no dia 4 de março de 1926, certo? Povo curioso, aquele homem vestido, né? Inclusive tem um livro, A Estética do Cangaço, chapéu de abas quebradas, né? Aquele óculos dele, enfim, aquela figura mítica, né? Cheio de cartucheira, uns punhais grandes que eles usavam, né? Aquelas armas, então o pessoal pensava que vinha uma pessoa de outro mundo, né? Então o Lampião entra naquele local, né? Inclusive, né, quando ele vai para Juazeiro, ele é entrevistado. Ele tem uma entrevista, essa entrevista dele é gravada, acredito que vocês podem achar na internet. É nessa entrevista que ele diz que não muda de ramo porque o cangaço está dando certo. Né? E o ponto máximo, obviamente, da visita de Lampião a Juazeiro foi o encontro dele com o padre Cícero. O padre Cícero, na época, tinha então 82 anos. Ele primeiro nega a responsabilidade da vida de Lampião, ele foi muito criticado, né, por ter chamado Lampião. Mas, segundo alguns, ele teria declarado que isso atritaria com Floro. Convoca-se um funcionário das estradas, um homem ligado à empresa ferroviária, e ele nomeia Lampião, né, ele dá a patente de capitão de Lampião, farda e arma. Né? Então Lampião ele sai de Juazeiro com a patente de capitão, tanto é que ele, a partir desse momento ele passa a exigir ser chamado de capitão virgulino, mas obviamente essa patente ela é
ela é nula, né? Ele não tinha autoridade para tanto, esse Pedro Albuquerque Uchoa, se não me engano. E Lampião, então, ele sai, isso pegou mal para o padre Cícero, né? Ele tenta voltar para falar com o padre Cícero, dizem até que ele cogitava até mesmo deixar o cangaço, alguns dizem isso. O padre Cícero não quis o receber e ele teve durante um período, um aumento na sua perversidade, inclusive chegando a praticar estupro, né? Então é isso, nós estamos no ano de 1926. Vamos seguindo aí os anos da vida de Lampião, porque dá para entender mais ou menos de forma concatenada os acontecimentos. Para vocês verem, né, porque muitas vezes se coloca Lampião como herói, etc e tal, num lugar chamado Inhapu, ele e os cangaceiros violentaram uma moça de 17 anos repetidamente, deixando-a quase morta. Atacaram a fazenda, matando as vacas leiteiras, e invadiram uma cidade em Alagoas chamada Santana do Ipanema, e um homem chamado Adolfo Meira ia ser queimado vivo. E aí, em 26, né, tem um fato extremamente triste, né? Que em agosto de 26, Lampião, junto com um cangaceiro chamado Horácio Novaes, eles executam 13 pessoas da família Gilo, né? É um ataque à fazenda dessa família em Serra Talhada. Lampião, ele é persuadido, ele é na verdade enganado por Horácio Novaes. Esse Horácio Novaes era um ladrão, era acusado de ladrão de cavalo, ladrão de animal. E esse pessoal da família Gilo, dado como pessoas ordeiras e honestas, teria denunciado os desmandos do Horácio Novaes. O Horácio Novaes teria dado combate a eles, não tinha conseguido, e foi atrair Lampião para sua vingança. A mulher de Horácio Novaes tinha escrito uma carta falsa para Lampião, se passando pelos Gilos, provocando Lampião. E aí Lampião vai tirar satisfação, junta 90 cangaceiros, e, eles isolam, né, aquela região, as estradas que passavam perto da casa do Gilo. Era um dia de feira, em Floresta. Fica ali entre Floresta, entre Floresta e Serra Talhada, por ali, na região rural. E então Lampião, junto com Horácio Novaes, eles detonam e matam 13 homens da família Gilo. Só sobreviveu um, que tinha mais ou menos 15 anos na época, por aí, porque ele tinha saído para dar um recado. Mas os que estavam na casa resistiram bravamente, lutaram bravamente, mas foram mortos. Inclusive, quando já estava praticamente todo mundo morto, e ele foi saindo da casa, ele perguntou por que aquilo, né, que estava acontecendo, perguntou a Lampião por que aquilo estava acontecendo com eles. E quando Lampião foi dizer, o Horácio Novaes atirou nele nas costas e ele morreu. Ele chega a dizer, né, Lampião chega a dizer da carta que ele tinha escrito, mas ele disse: eu não sei ler nem escrever. Aí quando ele acaba de dizer isso, o Horácio Novaes dá um tiro nas costas deles, ele morre. E Lampião fica então chateado com esse Horácio Novaes e ele vai para outro canto, Lampião vai para outro. Eles se separam, né? Então, depois desse fato, em 1926, aumenta o interesse do governo de Pernambuco em acabar com Lampião. O governador da época, Estácio Coimbra, junto com o chefe da polícia de Pernambuco, chamado Eurico Leal, eles reúnem, né, inclusive outros chefes de polícia de outros estados. Eles dizem: olha, não dá mais não para ter cangaceiro aqui em Pernambuco, não. A gente tem que dar um jeito nisso aí. E Eurico Leal logo descobriu, né, que o grande trunfo de Lampião eram os coiteiros, né? Então ele fez uma política extremamente eficaz de combate ao cangaceirismo, sobretudo atingindo os coiteiros. Então, pegando os coiteiros, pegaria Lampião. Essa seria a chave. Lampião, nessa época, 1926, 27, já era famoso. Entre outras coisas que Eurico Leal fez também, foi transferir juízes, que eram mais ou menos coniventes com o cangaço, reuniu com o prefeito. O Ceará ofereceu um certo asilo a Lampião em troca de não agressão. O Ceará era mais ou menos tolerante com o cangaço.
fato é que 26 e 27, Pernambuco fecha o cerco, teria-se até notícia que o cangaço estava minguando. E aí a gente chega no ano de 27, quando tem o ato mais insensato da história de Lampião, que é a invasão de Mossoró. Dizem alguns até que Lampião foi convencido de forma maliciosa por Macilon para invadir Mossoró. Dizia-se na época, né, ninguém invade cidade que tenha 2 torres, igreja com 2 torres, que era, no caso, a igreja São Vicente. Lampião disse que vai invadir a cidade com 150 cangaceiros, na verdade só tinha 60. O fato é que os homens, vejam a questão das armas aí, né? Vejam como é a importância da questão das armas. Tanto a polícia quanto os homens, os civis, eles se armaram, mais ou menos 300 homens receberam os cangaceiros debaixo de bala. Então Lampião, segundo alguns, perdeu 6 homens, 5 ou 6, mas constatou-se, na verdade, que ele perdeu, segundo constatado, 3, entre os quais Jararaca, um cangaceiro de 26 anos que tinha desertado do exército. E Jararaca revela algumas coisas, entre as quais, por exemplo, até que o major Teófanes Torres teria até uma relação de venda de armas com o cangaço, né? Com os cangaceiros. Fez trato com Lampião, etc. O fato é que Mossoró foi a coisa mais imprudente da história de Lampião, né? Depois disso, Lampião vai para Limoeiro do Norte, no Ceará, assiste missa, manda os cangaceiros pagarem dízimo, e eles vão se encontrar com o coronel Isaías Arruda, lá de Missão Velha. O coronel Isaías Arruda, junto com a polícia do Ceará, marca uma arapuca contra Lampião, envenena a comida. Lampião sempre comia depois dos cangaceiros, né? Aí quando vê os cangaceiros passando mal, Lampião reage, consegue fugir. E chega-se então no ano de 28 com o cangaço bem debilitado. Paraíba fechou, Pernambuco bem atuante contra o cangaço, né, por causa da ação de Eurico Leal e do governador Estácio Coimbra. Ceará já não estava, através do Isaías Arruda, homem forte, né, já não estava mais tendo muita paciência com o cangaço. Mas aí Lampião, ele vai se refazer agora, certo? Morre, né? No ano de 28, é importante dizer isso, morre Sabino Gomes. Ele estava com Lampião desde a invasão de Souza, ele se junta a Lampião a Souza. Ele era muito importante junto com Lampião. Essa morte dele foi uma baixa terrível para Lampião. Quando foi no princípio de agosto, Lampião entrou na vila de Entremontes, atravessou o rio São Francisco para o lado baiano no dia 21 de agosto de 1928. Era o início de uma nova era. Então o Lampião está em maus lençóis, tanto na Paraíba, quanto no Ceará, quanto em Pernambuco, e ele vai se refazer na Bahia. Na Bahia, Lampião vai passar um tempo de paz. A Bahia não estava acostumada com um cangaceiro como Lampião, né? Uma boa parte da grande fama de Lampião se deu ali, na Bahia e Sergipe, né? É na Bahia que ele vai encontrar Maria Bonita, né? A polícia de Pernambuco não queria deixar Lampião em paz e os nazarenos vão no encalço dele. Quando ele chega na Bahia, ele fica nas terras de Petro, né? Petronilo Reis, no município de Santo Antônio da Glória. As bases de Lampião tinham sido na fazenda desse homem aqui. A polícia de Pernambuco não deixava ele em paz e Manuel Neto alcançou em uma das fazendas de Petro. Pegou lá, inclusive, um vaqueiro lá, deu umas tapas lá no vaqueiro para ir atrás de Lampião. Esse homem não sabia paradeiro de Lampião. A polícia não estava preparada para um cangaceiro do porte de Lampião, né? E Lampião começou a agir até bem na Bahia, né? Assim, teve cidade lá como Patamuté e Barro Vermelho, e chegou a dar dinheiro para as pessoas, ia para a festa de casamento, presenteava. Então, nesse ano de 28 de setembro até o fim do ano, pouco se ouviu falar de Lampião. Ele estava descansando em Santo Antônio da Glória, que era uma das cidades, em uma das fazendas desse Petro. Mas aí ele
ele não, obviamente ele não parou de agir, né? Ele invade uma cidade chamada Pombal e ele disse que não vai provocar, digamos assim, ele não quer provocação com a polícia, né? Faz o saque dele de maneira, digamos assim, sem violência, né? Fez amizade com o então deputado João Sá de Jeremoabo, era um político importante, e o cangaço sempre teve esse Lampião já tinha esse contato com alguns homens, tanto de poder financeiro quanto de poder político, para você ver como o banditismo se entrecruzava com essas esferas, né? O fato é que, passado um tempo, esse período de paz de Lampião termina. O primeiro encontro com a polícia na Bahia foi em janeiro de 1929, num lugar chamado Abóboras. E foi nesse lugar que a polícia relatou a presença de um homem loiro que se destacou por sua coragem e crueldade na refrega, na batalha. Chamava-se Cristino Gomes da Silva Curisco, ou o Diabo Loiro. Depois dessa batalha na Bahia, Lampião entra em Sergipe, cidade de Carira. Em Sergipe, Lampião, ele arma sua base de operações e o Estado era um tanto conivente com o cangaço. E era lá que Lampião vai fazer amizade, inclusive com o senhor que vai virar governador. E Lampião fica indo da Bahia para Sergipe, né? Aquela região do sertão. Deixa eu ver aqui. Ele provoca alguns saques na Bahia, tá? E ele então passa a ser inimigo do progresso do sertão. Ele sabotava a construção de estradas, porque a construção de estradas facilitava a circulação da polícia. Não tem nenhum relato que Lampião chegou a sequestrar trem, mas ele atrapalhou muito as construções, inclusive matando. Ele chegou a matar trabalhadores que faziam esse serviço das estradas. Antes do fim de 1929, chega a notícia que o bando de Lampião estava crescendo novamente. Então, de fato, Lampião ele se refez na Bahia. Ele invadiu o município de Capela em Sergipe, e lá ele deixou uma boa impressão. Uma invasão extremamente cruel que Lampião executou foi na cidade da Bahia chamada Queimadas, em 1929. Ele prendeu o juiz, pegou o nome de pessoas proeminentes, colheu dinheiro e soltou presos que estavam na cadeia. E em Queimadas ele executou, né, de maneira cruel e sanguinária 9 soldados que estavam na delegacia. Ele tirava o soldado dentro da delegacia e dava um tiro na cabeça do soldado, junto com os cangaceiros dele, né? Uma cena crudelíssima. E quando foi tirar o último, né, que o último vendo os companheiros dele ensanguentados e mortos, eles deram um tiro na cabeça dele e depois ainda esfaquearam o corpo, né? Então é uma coisa assim terrível. Depois desse fato tão sombrio e violento, Lampião ainda organizou um baile na noite dessa crueldade no município de Queimadas. Depois disso ele vai para uma cidade chamada Mirandela, só que a cidade reage a tiros, ele não entra, né? Na Bahia, um homem chamado Odonel Silva começa a procurar Lampião, notícias que estava no Juazeiro da Bahia, né, com 14 homens. Lampião faz uma armadilha, ele tinha uma habilidade muito grande Lampião ele tinha uma habilidade muito grande de escolher o território e o lugar da refrega. Então os soldados da Bahia, né, não estavam
não estavam à altura dessa astúcia de Lampião. Então, ele tinha de fato uma habilidade muito grande para uma guerra de guerrilha, digamos assim. Curiosamente, aquele Marighella chegou a estudar algumas coisas que Lampião fazia, né? Algumas manobras que Lampião fazia, que eram relatadas pelos policiais que combateram o cangaço, né? Por exemplo, essa do O'Donnell, essa em Juazeiro, o Lampião, ele atrai o coronel para um local e ele meio que faz um abraço assim na polícia, e a polícia é salva por um milagre, porque conseguiu um outro grupo chegar. Na Bahia, dado o tamanho das tropas de cangaço, Lampião subdivide os grupos. Então vai ter o grupo dele, vai ter o grupo de Curisco, vai ter o grupo de Engrácia. Lampião vai dar um combate às tropas do tenente Geminiano José dos Santos, num lugar chamado Mandacaru. E aí, nesse local, quando eles matam alguns policiais, vai dar início às decapitações. Então vai virar moda decapitar. Alguns métodos que Lampião utilizava, né, na batalha: andar sobre pedregulho, alpercada de trás para frente. Alguns diziam até que Lampião tinha poderes sobrenaturais. E aí, minha gente, a gente está terminando aí 1929, né? Eu já disse aí que Lampião estuprava, Lampião roubava, Lampião era amigo matava trabalhador, Lampião ele era associado com homens, com senhores de terra, com os coiteiros, enfim. Lampião não estava muito preocupado com divisão dos bens sociais, não, né? Ele fazia do cangaço o meio de vida dele, a empresa dele. Como ele disse na entrevista lá em 1926, em Juazeiro: o cangaço está dando dinheiro para mim, eu estou achando bom, por isso que eu não saio. Só que em 1930 vai vir um fato no Brasil que a longo prazo vai servir para o cangaço, que é o governo Vargas, né? Em 30 ele volta para Pernambuco, invade Floresta, né? Depois do triste episódio de Queimadas, em 1929, nomeia-se o coronel Terence dos Santos para fazer batalha ao cangaço, isso na Bahia. E veja como é interessante. Quando em 1930 vem o governo Vargas, aí o governo faz uma coisa muito, muito, muito interessante. O governo simplesmente, né, proíbe as pessoas a terem armas. Isso vai facilitar a vida de quem? Né? Então os civis não mais podiam ter armas. Vai facilitar a vida do cangaceiro. Né? Claro que, quando tornou ilegal o posse de armas, né, porte, isso não foi uma coisa imediata. Claro que algumas pessoas não entregaram suas armas. Mas teve gente que deixou de ter arma. E isso beneficiou de maneira imediata o cangaço. Né? Muitos civis, né, muitos dos cangaceiros perigosos foram mortos por civis. O cangaceiro Gato foi a reação de civil na cidade de Piranhas. O cangaceiro JB, Zé Baiano, foram 4 civis que mataram alguns cangaceiros, não foi nem a polícia. E esses homens eram de uma crueldade tremenda, né? Vejam que o Mirandela, por exemplo, eles não invadiram porque os civis também estavam armados. A polícia sozinha não tinha força contra o cangaceiro. Alguns civis, como os nazarenos, davam combate para o cangaceiro. Davam combate ao cangaceiro. Em Mossoró, foi a força do civil junto com a polícia que fez com que os cangaceiros não entrassem. Então, muito de repelir a força do cangaço se dava também por causa dos civis. E a partir do momento que a Revolução tirou essas armas, os civis ficaram desarmados, ficaram com o peito aberto. Tanto é assim que a Associação Comercial do Morro do Chapéu protestou. Como é que pode deixar o povo do sertão indefeso? O desarmamento não atingiu Lampião, que era muito bem municiado com armas e munições iguais ao do próprio exército. Inclusive, minha gente, se você for policial e esteja assistindo essa aula, saiba que muitas vezes a arma do cangaço era muito mais eficaz, muito mais moderna do que a arma que os policiais usavam. Os bandidos sempre estavam à frente da polícia nesse sentido, né? Curisco, ele pratica uma atrocidade tremenda, né, para você ver o nível, né, o naipe dos cangaceiros.
Herculano Borges tinha sido um rapaz que tinha cobrado um valor para ele, enfim, tinha uma pessoa que tinha humilhado o Curisco. Não adianta muito saber de detalhes. O fato é que Curisco, ele sangrou a pessoa, botou a pessoa de cabeça para baixo, tirou a pele da pessoa, arrancou os pés, arrancou as mãos, a orelha, esquartejou essa pessoa e deixou enfiadas várias partes dos corpos em estacas. Assim agiam os cangaceiros, né? Depois que houve essa morte tão trágica de Herculano Borges, o governo da Bahia reagiu com mais força. O secretário disse que a perseguição ao cangaço tinha que ser constante. Ninguém aguentava esse banho de sangue tão cruel, não. Em 1931, morte do outro irmão de Lampião, Ezequiel, chamado Ponto Fino. Em 31, Lampião se encontra com Maria Bonita em Jeremoabo, estava na fazenda do pai. Ela já era casada, inclusive, mas tinha relação ruim com o marido dela. Ele tinha 30 e poucos anos e ela pouco mais de 20. Não era... Foi aí que começa, então, a entrada de mulheres no cangaço, né? O cangaço agora vai ter também a participação da mulher. A mulher, agora com a participação da mulher no cangaço, tem algumas coisas que tinham que ser ajustadas. Não era permitido de maneira nenhuma traição. Zé Baiano, por exemplo, foi traído e ele matou a mulher dele na paulada. Ele matou na paulada. Joana Gomes, ela enviou 2 vezes. Saiu do cangaço porque os cangaceiros diziam que ela dava azar. Ângelo Roque, um cangaceiro que foi preso, ele dizia no final de 29 que Lampião e o bando violentaram uma moça e que Lampião não era fiel a Maria Bonita. Em 1923, porque se dizia que os cangaceiros não faziam essa prática de estupro, né? Mas em 1923, Lampião e 25 homens violentaram a mulher. Em 30, ele impôs modos pudicos às mulheres. Surrava a mulher com o cabelo curto ou vestido curto. José Baiano passou a ser o responsável pelas ordens. E o José Baiano, quando ele pegava uma mulher que estava fugindo desse padrão, né, ele marcava, o Zé Baiano era um cangaceiro forte, um negro, né, e ele marcava a mulher com ferro em brasa. Tem até foto, se pôr na internet, você vai achar foto de mulher com ferro em brasa, como está marcando um boi, com JB, né, Zé Baiano no rosto dela. Tá? Assim como em Pernambuco, né, a alma do cangaço, a alma da proteção do cangaço eram os coiteiros. Em 32, Volta Seca é preso. Ele era um adolescente ainda, né? Ele se juntou a Lampião em 28, ficou só 4 anos no cangaço. Um ano depois da sua captura, ele foi preso para cumprir 145 anos de prisão. Em 1954, ele foi perdoado por Vargas. Em 32, há a revolta de São Paulo, né, do estado de São Paulo, a revolta constitucionalista, e algumas forças também vão para São Paulo. Lampião se aproveita dessa ocasião e aumenta suas atividades. A polícia baiana chegou mais ou menos ao que Pernambuco já tinha dito, né? O apoio de Lampião entre os coeteiros. Tinha 2 tipos de coeteiro. Lampião tinha coeteiro rico e o coeteiro pobre. Os grandes fazendeiros e os pobres, né? Lampião, se ele pegasse uma pessoa que o delatasse, ele torturava e humilhava. Ele, por exemplo, amarrou um fazendeiro em um poste. Mulher e o filho dele assistiram ao suplício. E ele arrancou os olhos desse fazendeiro com uma faca. Ele arrancou a língua de uma mulher acusada de o delatar, em 1934. Em 36, ele deu uma espécie de passe para andar no sertão, uma espécie de carteirinha. No sertão ali de Sergipe, da Bahia, estava tão infestado de cangaceiro que a pessoa tinha que andar com uma espécie de passe livre que os cangaceiros davam. Em 33, ele tem um apoio, né, com o governador Eronides de Sergipe. Esse governador tinha uma relação direta com o cangaço, né. Em 34, existe um problema, inclusive, na região que estava atrás de Lampião, tanto em Alagoas, se eu não me engano foi em Alagoas, atraso de soldo para pagar os soldados. Para vocês terem ideia,
chegava a atrasar 8 meses o pagamento do policial, esse policial que ia atrás de Lampião. Imagina você trabalhar 8 meses atrás de Lampião e não receber salário. Né? Então o Lampião teve privilégios especiais em Sergipe, porque ele tinha relação com duas famílias ricas de lá, a família Brito de Propriá e a família Carvalho. E Eronides, em 37, se tornou interventor. Então o Lampião tinha em Sergipe um camarada, uma pessoa até que trocava armas com ele e, né, Lampião dava proteção a Eronides. Em 37, o fulano se tornou nada mais que interventor. E Lampião tinha uma relação com esse Eronides Carvalho. Diz que soldados foram vistos entregando armas a Lampião. Suspeita-se que João Bezerra, o oficial que comandou o fim de Lampião, vendia munição a Lampião. Então, diz que o João Bezerra, o que mata Lampião, diz que ele alguns dizem que ele não era tão honesto assim. E os policiais gostavam, né, esses policiais corruptos, ou algumas pessoas gostavam de fazer negócio com os cangaceiros porque eles pagavam muito bem. Né? Em 36 morre Gato, como eu já falei. Gato morre porque ele vai resgatar a mulher dele que tinha sido presa pelo sargento Lucena. Ou foi João Bezerra que prendeu ela, alguma coisa assim. Conseguiram capturar a mulher dele e ele foi tentar soltar junto com outros cangaceiros, invadem Piranha, só que ele é morto, né, nessa invasão. A população reage, ele é morto. Gato, ele era um dos cangaceiros mais cruéis do bando de Lampião. O homem era extremamente cruel. O pai dele, inclusive, tinha sido de Antônio Conselheiro, né? Em 37 acontece uma das coisas mais famosas, né, da vida de Lampião, que é quando Benjamin Abraão, uma pessoa que nasceu na Palestina e viveu com o padre Cícero, ele filma, né, ele registra nas florestas como era a vida do cangaço. Então, essas imagens que a gente tem, as imagens que a gente tem de Lampião foram registradas por Benjamin Abraão em 37. Mostra um pouco como era Lampião com as mulheres, ele pegando o jornal, etc. e tal. Um fato muito curioso da vida de Lampião um dia Lampião está no Rio São Francisco, ele encontra uma banda de jazz, ele pede para a banda tocar jazz para ele e ele gosta muito, ele folga, né, com aquilo dali. E Lampião não sabia que 37 era o seu último ano. Em 1938, Lampião vai encontrar a morte, né, em Angicos. Os cangaceiros, minha gente, tinha reza forte, reza brava para cuidar do corpo. Dizia-se que não era para ele ficar perto de água, ter relação com mulher. Eles eram cheios de superstição, os cangaceiros. O fato é que Lampião, junto com sua tropa, disse que tinha mais ou menos 60 homens, né? Quando ele morreu, ele estava inclusive para se encontrar com Curisco. E João Bezerra, junto com Anicete Ferreira e outro lá, o governo de Alagoas, o governo federal, disse: olha, não dá mais, Lampião não tem condições, esse homem tem que morrer. Ele já estava com uns 40 anos, né? Estava cansado, eles estavam bem instalados na grota de Angicos. Os soldados chegaram lá na madrugada, né, do dia, se não me engano, dia 28 de julho, né? 28 de julho. Eles chegaram na madrugada, dizia-se que fazia uma brisa fina, né, um chuvisco. Os cachorros não escutaram a proximidade dos policiais, talvez para se esconder das chuvas. Os policiais se dividiram em 4 grupos, né, fazendo uma entrincheirada. O local para fugir era um local um tanto alto e uma saída só. E de manhã cedo, né, um cangaceiro, que agora esqueço o nome dele, escuta alguma coisa estranha e um policial, esse policial ele colocou para alguma coisa Honório, não lembro agora o nome, mas ele colocou para si o fato de matar Lampião, dá um tiro, eles tentam reagir, né, mas aí não tem jeito. Lampião é alvejado, Maria Bonita também. Um cangaceiro chamado, não era o nome dele, meu Deus, um cangaceiro importante, Luiz, eu sei que ele ia fugir, mas Maria Bonita disse que ele tinha prometido morrer junto com o Lampião. Ele luta bravamente. Luiz Pedro não lembro agora o nome, mas enfim,
morre em torno de 11 cangaceiros. A polícia corta a cabeça, né, que tinha virado moda, coloca, os corpos deles eles tiram, né, os bens que os cangaceiros tinham, inclusive os cangaceiros andavam com muitos apetrechos, ouro, etc. Armas, enfim, tira tudo. Maria Bonita, eles inclusive provocam, né, danos no corpo dela, enfiam objetos no corpo dela, né? Cortam a cabeça dos cangaceiros, levam para Piranhas, né, Santana do Ipanema, e expõem a cabeça na escadaria da cidade. Depois a cabeça coloca-se numa lata de querosene e ela vai até Maceió, e depois elas vão para o Museu Nina Rodrigues na Bahia. Só na década de 60 essas cabeças são enterradas, né? A família pede. E com a morte de Lampião, em 1938, o cangaço praticamente acaba. O cangaço vai definitivamente acabar em 40 com a morte de Curisco. Curisco vai ser morto pela polícia em 40, e Dadá vai ser presa. Então, com a morte de Curisco e Dadá, termina o cangaço. O cangaço já não tinha mais condições, né, de... Uma das teses é essa, né, que o cangaço ele não tinha mais condições de se manter neste mundo, neste novo Brasil, né, desse Brasil da pós-Vargas que estava surgindo. Aí você já tem o desenvolvimento do Estado, quer dizer, aquela fragmentação que deu origem ao cangaço estava muito mais organizado, o Estado estava mais organizado, estava mais modernizado, as estradas do sertão estavam começando a serem rasgadas, movimentação de tropa, comunicação, telegrafia, imprensa, tudo isso começou a movimentar, e aquela figura meio que folclórica do cangaceiro, que ele passeava ali entre uma mistura de banditismo com folclore, com uma série de manifestações, não tinha mais vez para o mundo que estava surgindo, para o mundo moderno brasileiro que estava surgindo. Sim, antes de tudo, né, basta dizer que, claro, o João Bezerra chegou a Angicos por causa de um dos coeteiros de Lampião que o delatou, né? É importante dizer isso. Foi através do coeteiro. Pernambuco já tinha notado isso de 20, né? Desde 26, que a força de Lampião está no coeteiro. Então foi no coeteiro, amarrou no homem e disse: onde é que está Lampião? Ele mesmo levou a polícia até o local onde ele estava escondido. Uma das grandes teses, né, que fala sobre o cangaço é a questão do cangaço ter sido o banditismo social, né? Então quem levantou muito essa tese foi o Eric Hobsbawm, dizendo que Lampião tinha sido um bandido vingador, né? Aqui no livro de Billy James Chandler, ele faz uma crítica muito boa, né, a Hobsbawm. Ele diz, por exemplo, acrescenta erradamente que o chefe dos cangaceiros defendia os pobres. Ou seja, Hobsbawm justifica a violência de Lampião sob o argumento de que, no certo modo, era involuntária, pois resultava das severas tensões que marcaram a ruptura social entre o Nordeste tradicional e a nova ordem capitalista, portanto era inevitável. A teoria de Hobsbawm sobre o banditismo, embora extensa e abrangedora, não são nem racionalmente nem adequadamente apoiadas em evidências dignas de confiança. Como disse um dos críticos de Hobsbawm, as concepções populares sobre um bandido são um importante campo de estudos, mas não são um reflexo da realidade, dignos de confiança. Por quê? Porque ele pegava muitas histórias, o povo aumentava a história de Lampião, às vezes o povo aumentava demais uma bondade que ele fazia, né? Às vezes dizia que Lampião, enfim, ou aumentava demais uma maldade também, né? Lampião, ele era uma figura contraditória porque ao tempo que ele fazia uma série de maldades, para você ter ideia, por exemplo, Lampião matou uma pessoa, um coiteiro, né, que tinha delatado, ou alguém da família dele tinha entrado para a polícia. Ele simplesmente mandou a pessoa cavar a própria cova, né? Cave sua própria cova, imagine, cave sua própria cova, a pessoa estava em pé
dentro da cova e ele deu 2 tiros na cabeça da pessoa, um pegou na boca, outro pegou na orelha. A pessoa caiu ali mesmo, ensanguentada, botaram a terra por cima e ele mandou servir bode guisado em cima da cova dessa pessoa. Esse é Lampião. Esse é o Lampião que as pessoas levam a estatuazinha dele para dentro de casa. Né? Ele de fato é um dos personagens históricos mais famosos da cultura popular brasileira, como diz aqui o Chandler. Né? Alguns dizem que Lampião não morreu, né? Em Angicos isso é conversa fiada. Não adianta a gente ficar muito isso. Querem colocar Lampião no panteão de herói bandido, né? Aí veja só, como diz o autor, devemos lembrar que ele vinha de uma família respeitável de pequenos proprietários e desejava vivamente voltar à sociedade legal e à respeitabilidade. Ele diz aqui que, na verdade, Lampião foi um sintoma de uma sociedade desajustada. E ele se aproveitou de uma sociedade injusta para explorá-la brutalmente. Lampião explorava brutalmente as pessoas, seja elas pobres, seja elas ricas. Ele nunca desejou alterar a estrutura básica da sociedade em que viveu. Seus laços com ela eram íntimos e profundos. A preocupação com a opressão dos pobres e dos fracos pelos ricos e poderosos nunca despertou seu interesse. Quer dizer, a opressão dos pobres, etc., nunca despertou. Lampião também, veja, era estuprador, desrespeitava a mulher, matava a mulher e matava homem, mandava ferir as mulheres com Zé Baiano. Inclusive, Lampião também tinha traços de racismo, ele era racista, dizia que, enfim, menoscabava os negros, né? Então, essa imagem que se criou, e onde foi que se criou essa imagem de Lampião esquerdista? A senha dessa imagem se criou em 1959, quando Francisco Julião, era deputado estadual aqui em Pernambuco, associou Lampião, né, a um primitive rebels, a um rebelde primitivo que estava fazendo aquilo dali na esteira de Hobsbawm, né? Era uma espécie de resposta à estrutura injusta da sociedade. Aí diz aqui o Chandler, né? Todo banditismo, em um senso geral, pode ser chamado de banditismo social, envolvendo como faz a relação entre as pessoas. Uma definição assim tão abrangente, naturalmente, pode não ser aceita por alguns estudantes do banditismo. Pode-se dizer que Lampião era um bandido social, mesmo não sendo um nobre salteador, embora não se possa negar que alguns de seus atos tenham se originado de uma perversidade inata. É também verdade que a sociedade em que viveu era tal que um jovem corajoso como ele poderia cair no banditismo muito facilmente. Ou, como disse um cantador, era bravo, era malvado, virgulino Lampião, mas era para que negar, nas fibras do coração, o mais perfeito retrato das caatingas do sertão. Então, minha gente, esse foi o retrato que eu fiz de Lampião. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida eu posso tirar depois. Livros para ler sobre Lampião. Livro fundamental que eu indico, Billy James Chandler. Não precisa ler outro livro. Se você não tem tempo para ler sobre Lampião e quiser ler um livro bom, um livro sério, esse livro aqui basta. Se quiser se aprofundar mais, aí vai ler lá Guerreiros do Sol, de Frederico Pernambucano de Melo, Apagando Lampião, de Frederico Pernambucano de Melo. E um livro muito bom sobre o cangaço é o livro O Estranho Mundo dos Cangaceiros, ou O Mundo Estranho dos Cangaceiros. Chegou recentemente, eu não li esse livro ainda. Chegou recentemente, lá ele tem muitos relatos, né, de Volta Seca, de alguns acontecimentos terríveis do cangaço. Mas para entender o fenômeno do cangaço, Billy James, né, que é um americano, esse livro aqui é fantástico para entender. É o livro que eu me baseei para fazer essa aula, fora alguns outros livros também, de Anil Doá, e os próprios livros de Frederico Pernambucano de Melo. Mas para mim a espinha dorsal foi Billy James, e caso vocês queiram se aprofundar, esse livro aqui é mais do que suficiente. Tá bom? Então, essa é a bibliografia
tenham bons estudos. Vamos estudar sobre o cangaço, né? Vamos estudar sobre Lampião, para que a gente não fique reproduzindo essa bobagem de achar que Lampião ele foi um mero injustiçado e ele queria fazer justiça social e associar a bandeira do cangaceirismo, que era banditismo e terrorismo com aquele povo, com uma bondade ou com uma justificativa moral para salvar a sociedade. Tá bom? Eu acho que essa é a grande mensagem da história de Lampião que a gente pode tirar. Muito obrigado e qualquer dúvida estou à disposição.